Fala, massa atleticana, infelizmente mais um vexame do nosso galão e, cara, o HG vem trazendo a informação aí de um racha no elenco que quer sim derrubar o Sampaoli, principalmente aí o Hulk, que foi pro banco assim que o Sampaoli chegou. Então tem muita gente que deve sair do Galo, mas eles querem sim derrubar o Sampaoli e a gente vai tentar entender tudo isso com a fala do HG aí e o pessoal dos donos da bola. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas mais importante mesmo, o Atlético, né? Mais importante mesmo é um time frouxo, né? Mais importante é um elenco que não tem nada de união. Nós temos que falar disso. Mais uma derrota, jogando um bom tempo com um jogador a mais e tomando gol de contra-ataque. Tomou 4 gols na noite de ontem. Fez um, né, que foi corretamente anulado. Tomou 4. Em menos de 10 minutos já tinha tomado 2. Esse é o Atlético. Esse é o perfil desse elenco que tá aí, que boa parte dele tem a chancela do fracasso na testa. E ninguém tá aqui levantando bola dizendo, não, a culpa é só do elenco e dos donos. O São Paulo também tem parcela. Também tem parcela. Ele conseguiu tirar o Atlético do rebaixamento, mas ele perdeu uma final também, mesmo com pouco tempo. Ele também teve a parcela dele. Agora, quando ele opta em não colocar os melhores para jogo, por que será? Ele identificou algo que ele não quer externar? Esses caras no treino estão fazendo e andando pro Atlético? Ah, não, mas se colocar os melhores para jogar, tá tudo resolvido, tá coisa nenhuma. Olha quanto tempo eu tô falando aqui, aliás, eu não, que eu não faço nada sozinho aqui. Nós estamos falando aqui de um time que não ganha um duelo. Se qualquer jogador que coloca a bola na frente, contra qualquer jogador do Atlético, chega na frente. Chega na frente. Duelo físico, não ganha um. Não ganha um. Ontem os caras batiam no Vitor Roque e caíam. O Vitor Roque ontem, há tempos que ele não joga como jogou ontem. Ontem o Vitor Roque deitou na defesa atleticana. Ontem parecia um futebol profissional contra um futebol amador. Totó. Ah, mas o Carlos Miguel é natural. Palmeiras estava fazendo e andando para aquele jogo ali também. Principalmente depois que o Flamengo fez o gol lá, e aí que azedou, aí que os caras... E ainda assim eles conseguiram depois disso fazer mais um gol e meter um 3-0. Então é uma temporada fracassada de 2025, como foi uma temporada fracassada de 2024, sabe? E aí começa lá em cima na gestão e vem desaguando até o futebol apresentado em campo. É um reflexo. Nós vamos falar muito disso aqui, mas muito mesmo, porque tem muita coisa para mudar no Atlético. A começar o processo de gestão, de injeção de dinheiro, de um aporte robusto para o clube, de mudança no corpo diretivo, de mudança de elenco. Aliás, me falaram hoje que vai ter até fila para saída e tomara que tenha, porque boa parte desse elenco aí está fazendo e andando para a instituição e não tem perfil para vestir a camisa do Atlético. Tem que passar a barca mesmo no Atlético. Tem que passar a barca mesmo. Tem jogador aí, o São Paulo disse ontem, tem que saber quem quer ficar aqui, quem está envolvido com o processo e com o projeto. E se não tem, tem que botar na fila e mala mesmo. Agora, quem vai fazer esse processo? Quem vai planejar e executar esse processo? É o Vitor? É o Paulo Brax? É o São Paulo ou já está rolando um movimentinho aí de fritura do São Paulo? Como se ele fosse o culpado. O cara chegou em setembro. Que dia que foi de setembro que ele chegou? Meio mês? Ah, não lembro. Foi início do mês, estreou dia 11. Início do mês de setembro. Ele Mas chega vocês no dia querem 3. empurrar pra ele. Ah, mas ele tá fazendo um monte de merda, ele muda o time. Mas tem que mudar, nada encaixa, cara. Ah, mas se botar os melhores para jogar, o resultado vai acontecer? Não vai. Porque não é só bola no pé, repito. Não ganha um duelo, não chega na frente de uma dividida. O Vitor Roque, os caras batiam nele ontem e caíam. E aí? Mas a culpa é da imprensa. A culpa é sua, Valu. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde a quem nos assiste. Era a crônica de uma tragédia anunciada para mim. Eu não estou surpreso com essa vitória do Palmeiras ontem por 3-0 contra o Atlético, jogando na Arena, jogando em casa, por um simples motivo, né? Quando você acompanha
a temporada do Palmeiras, ver o estágio que o Palmeiras está e a temporada do Atlético. Claro que o futebol não sugere que sempre o melhor vai vencer o pior, mas o Atlético realmente muito abaixo. Quando você pega um time que é o 10º melhor em aproveitamento em casa, 32 pontos, e vê o Palmeiras vindo pelo seu caminho com os mesmos 32 pontos, só que como melhor mandante. Então, para mim, a crônica de uma tragédia anunciada. E o Palmeiras tem hoje uma coisa que falta ao Atlético, né? O DNA vencedor. O Palmeiras vem de uma grande pancada, sim, que foi a derrota na Copa Libertadores, mas nunca consegui fazer nenhum tipo de relação que o Palmeiras viesse cabisbaixo aqui ontem a Belo Horizonte enfrentar o Atlético, e não foi o que a gente viu. A verdade é que o Palmeiras nem precisou de fazer o seu melhor jogo. O Atlético já tratou de, através de 2 erros crassos, né, dos jogadores entregarem 2 gols. E aí o jogo ficou muito tranquilo. O Sampaoli até fala na coletiva que depois o Atlético colocou bola na trave, mas aí o Palmeiras, vamos falar a verdade, uma equipe como o Palmeiras dificilmente perde um jogo em que abre 2-0, às vezes até um jogo em que abre 2-1. Recentemente tomou uma virada contra o Grêmio, é verdade, mas num contexto diferente. Então é o reflexo do ano do Atlético, o Atlético que chega a 23 jogos com o Sampaoli. É muito fácil se colocar a responsabilidade toda de 2 anos muito ruins, são 2 anos muito ruins do planejamento do Atlético em termos de futebol, as tais oportunidades de mercado que saem barato, que muitos vêm ao microfone dizerem, o Atlético conseguiu contratar sem custos, custam caro durante uma temporada, quando muitas dessas oportunidades de mercado não conseguem dar as respostas. Eu já falei, vou repetir mais uma vez, não creio que o futebol do Atlético hoje esteja nas mãos de pessoas que possam fazer um 26 diferente. E aí, quando a gente está falando disso, eu não conheço o Brax, eu não conheço o Vitor, mas eu estou vendo o trabalho que essa dupla, em parte, né? A gente lembrando que o Brax chegou na temporada 2024, eu não consigo acreditar num prognóstico diferente. Mas mais importante, hoje o Atlético tem uma maneira de pensar futebol que pode pegar-se qualquer profissional muito competente para fazer o futebol para 2026, que não fará diferença. O Atlético precisa de mudar a máquina principal. O que é isso? O pensamento de como fazer futebol. As pessoas precisam de admitir erros, não só para os torcedores. Ontem, um tweet é muito bem-vindo, mas ontem é 3 de dezembro. O torcedor viu o caminho que o Atlético estava indo desde o jogo contra o Grêmio, quando o Atlético, uma das últimas vezes, jogou bem e tomou a virada. Muita coisa precisa ser mudada para 2026. Antes do Elton falar, tem o Thiago que quer falar também. O Atlético virou um antro de refugos de outros clubes. Não quer lá, traz para cá. Não quer lá, traz para cá. Barato sai caro. A economia, em muitos casos, é a base da porcaria. Então o Atlético precisa mudar esse conceito e olhar para o mercado, assim como olhou para o CEO, que trouxe um cara de altíssimo nível, trazer também o cara do futebol, o diretor de futebol de altíssimo nível. Você é contra a saída do São Paulo? Não, se for trazer o melhor do que ele, tá tudo certo. Tá certo? Você é contra o Ruga? Não, se vai trazer melhor do que esses que estão aí, pode trazer. O que não pode é deixar do jeito que está. Porque 2 anos seguidamente, 2 anos o aviso veio. É duro, cara. Se precisar de um zagueiro, e aí eu tô falando de um cara que eu disse que chega, farda e joga, e chegou, fardou e jogou, e depois não saiu mais do time, mas é duro, sei lá, no Bahia, pegar um quarto reserva e esse cara ser titular aqui. É duro você correr lá no Corinthians, trazer o Fausto Vera para resolver um problema seu aqui, de emergência, porque você não planejou. Daverson. É duro você olhar para o Cuiabá e trazer o Daverson, porque você não planejou para ter um atacante melhor que ele. Aí você não paga nem o Fausto Vera, nem o Daverson. Aí você, o cara que massacrou o Atlético na final da Libertadores, traz lá, paga lá milhões, a contratação mais cara da história do Atlético. É isso aí. Aí vem dizer que a culpa é da imprensa, é da turminha da imprensa. É só olhar para tudo que foi feito. Vocês tratam com futebol. Não adianta nada você ter lá o CEO para os números positivos. Então, é o futebol que tem que responder. Porque a razão de existir do clube é o futebol. O produto fim é o futebol. Não é bocha, cara. Não é sinuca, é futebol. Então isso aqui virou um centro de refugos.
Ah, não tem dinheiro para investir, aí vai sobrar. É que se você tivesse o Rodrigo Caetano, ele buscaria mais Paulinhos. Mas você não tem. Qual conhecimento que o seu diretor de futebol tem de mercado de futebol? Qual conhecimento? Tem que esperar uma desgraça no final de semana acontecer de novo para vocês tomarem uma providência, né? Se bem que já tem gente ajudando a desviar o foco. Me dá o tweet do Rafael Menin aí, ô Gabriel, por favor. Põe na tela, enche a tela aí. Aguento, cara, eu fico louco, velho. Vocês querem que eu mantenha a tranquilidade? Ah, olha aí, ó, vexame completo, deu tudo errado neste ano, a massa merece muito mais. Trabalhar mais e muito melhor em 2026. Só que tem embaixo aí, você tá vendo, enche a tela de novo aí, olha lá, ó. Contas que o Rafael Menin segue ou mencionou podem responder. Então, se você não segue, não foi mencionado, né? Não, se você não é seguido por ele. Seguido por ele ou mencionado, você não pode responder. Eu chamo de uma mensagem protocolar. Protocolar, tá certo? Isso aqui não diz absolutamente nada. Não existe a não notícia. Isso aqui é um não tweet, não diz nada. Diz o quê? Eu já vi gente... eu gosto de ouvir a opinião contrária. Isso aqui, afinal de contas, é um debate. Se todo mundo concordar, não vira o debate, né? Então, por favor, fala aí. Por causa desse início de frase aqui, vexame completo. Não, tá errado. Vexame Então completo. tinha que ser. Nossa. Não, vexame completo. Vexame completo, ele se inclui, então. Por isso que você tá. Perspicácia. Vamos pensar desse jeito, vexame completo. Sabe por que eu estou chamando a atenção para esse vexame completo colocado pelo Rafael Menin, falando que deu tudo errado nesse ano, a massa merece muito mais? Beleza, legal ele ter colocado isso. Mas o vexame completo é porque eu vou sentar novamente para falar com o pessoal da posição aqui, que normalmente eu fico, pelo seguinte, vexame completo. Quando o Rafael Menin coloca isso, eu acho muito importante a gente chamar a atenção, porque na semana passada, algumas das frases que foram colocadas e deixaram a gestão um pouco aborrecida pela colocação de faixas esparramadas por toda a cidade, porque tinha a palavra vexame. A palavra vexame era tratada lá e foi colocado por algumas pessoas da gestão do Atlético que aquilo ali eram direcionadas é o termo que eles usam, como que foi o termo que eles utilizaram para falar? Orquestradas. Isso, obrigado, Thiago Fernandes, sempre atento. Thiago Fernandes colocou aqui pra gente, me lembrou muito bem, que eram orquestradas. Então, não eram orquestradas, porque o vexame já estava acontecendo. Então, foi o aval, a concordância do Rafael nesse momento que existia, sim, um vexame em curso. E para ele, só veio a cair a ficha às 23h27, 11 horas e 27 minutos da noite de ontem, dia 3 de dezembro, que o Atlético estava passando por um vexame na temporada. E é um vexame muito grande. Para quem achou que a temporada passada era de grandes vexames, né, que o Atlético perdeu a Libertadores da forma que perdeu, e tem muito torcedor atleticano ainda com ferida aberta por causa daquela Libertadores no dia 30 de novembro do ano passado, perder também a Copa do Brasil da forma que perdeu era um vexame. Não, o ano de 2025 foi um vexame ainda maior, porque o Atlético perdeu uma Copa Sul-Americana para o Lanús, e uma Copa Sul-Americana onde o Atlético teve outros vexames. Perder para o Iquique é um vexame, empatar com o Cienciano é um vexame, perder para o Bucaramanga jogando aqui em Belo Horizonte é um vexame. Então os vexames já estavam sendo acumulados. E aí vem o pior. O Atlético na temporada atual tem mais derrotas no Campeonato Brasileiro do que o time do ano passado. Então isso é sim um grande problema. Estamos falando do Atlético muito. Tem que falar. Isso tem que chegar até os gestores para eles entenderem o tamanho do problema que é hoje o Atlético. Eu lembro uma outra coisinha importante pra caramba e muito valiosa. O Atlético tem dívidas emergenciais a serem pagas até junho de 2026. Essas dívidas emergenciais giram na casa de 600 milhões de reais. O Atlético terá que se virar para pagar essas dívidas emergenciais. Então, eu estou só colocando o combo dos problemas. E quer mais um problema?
A temporada que vem de 2026, ela pode não ter uma competição continental. É ruim com a Sul-Americana, torcedor? Pior sem ela. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. A grande verdade, cara, que o HG tem toda a razão. Planejamento bosta que fizeram para 2025. 2024 já ficou exemplo de planejamento ruim. Um time meia boca. Se gastou para montar esse elenco desse ano. Não gastou bem. O Cuca estava perdido. Chegou o Sampaoli, botou muita gente no banco. E aí criou muitos inimigos dentro do elenco. Criou inimigos. Então, grande parte do elenco não quer mais o Sampaoli. E você vê que os caras estão boicotando o Sampaoli, querendo mesmo que ele caia. Porque todo mundo fala assim: ah, mas os jogadores são bons. O que está acontecendo? Então a culpa é do técnico? Será? Então, assim, a grande verdade é que hoje o Atlético precisa de uma renovação geral. Geral. Praticamente, cara, quem se salva é o Everson. Cara, só que isso não vai acontecer de uma renovação total assim. Pode fazer uma grande renovação. Mas aí tem as dívidas, como o Elton falou. Até o meado do ano que vem, tem dívidas urgentes para ser pagas. Senão a gente pode acabar tomando transfer ban. E aí que não contrata mesmo, né, cara? Então o nome do Atlético tá ficando sujo. O nome do Galo tá sujo na praça. Mal pagador. Então vai ter que ter muita criatividade para trazer bons jogadores, cara. Porque não adianta vir com essa oportunidade de mercado, igual o HG falou, que é o barato sai caro. Ah, não pagou nada, mas fica pagando o cara o ano inteiro para não jogar nada. Então, realmente, é o barato sair caro. Então, assim, a gente fica numa expectativa que, com o tweet aí do Menin, que eles realmente façam algo diferente para 2026. Que não fique só num post. Que vá para o papel, que vá para a realidade. Porque ficar só nas redes sociais falando isso é muito fácil. Eu quero ver o negócio acontecer de verdade. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho, porque sempre a gente está trazendo novidades aqui do nosso Galão da Massa. Infelizmente, nos últimos dias as notícias são ruins, mas se Deus quiser, a gente espera que para o ano que vem a gente consiga trazer uma boa renovação do elenco. Então, quero saber de você. Deixa aí nos comentários a sua opinião de tudo. Se você puder curtir o vídeo, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticano. E se puder hypar o vídeo também, ajuda o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matérias, notícias, informação do Galo para trazer para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.